Então, a partir desse momento, a aula está sendo gravada. Desejo boa noite, né, a vocês. Espero que esteja tudo bem aí, né, que as coisas estejam transcorrendo normalmente. E nós vamos dar prosseguimento aqui às nossas atividades, a próxima aula nossa aqui. E o tema de hoje, pessoal, essa é a aula síncrona 8, parte 1, tá? Essa aula vai ser dividida em duas partes. Então, parte 1, corte, conceitos do corte, tipos e aplicações. Então, nós vamos tomar como base aqui a NBR 10067, que é a norma, né, que regulamenta os procedimentos para aplicação do corte em desenhos técnicos. Tá certo? Só que antes da gente entrar, propriamente dito, na aula 8, eu queria passar rapidamente aqui algumas informações para vocês, né? É o seguinte, eu disponibilizei para vocês no nosso portal, estou chamando aí de etapa 3, eu não sei se vocês já fizeram esse acesso. Então, nós temos lá um planejamento, né, onde, a partir do dia 1º do 3, né, foi disponibilizado, né, conforme eu disse, uns links para você ter acesso às videoaulas de AutoCAD. Esse curso, né, em forma de videoaulas, ele pertence ao professor Lucas, de uma empresa lá do Paraná, uma empresa de treinamento, né? E ele me cedeu esse treinamento para que eu pudesse usar com vocês aí no nosso curso, né? Eu gostei muito do material dele, porque ele explica assim, de uma forma bem simples, né, bem objetiva, sem muito rodeio, né, porque a gente tem muito vídeo aí na internet que dá muito rodeio, tá? E como eu gostaria que fosse uma coisa que fosse mais direta ao ponto, mesmo porque nós não temos tempo hábil, né, para dar um curso assim na íntegra, né? Inclusive o planejamento de ensino de vocês, ele prevê noções, né, de AutoCAD. E aí o curso do Lucas, ele é muito interessante. Então são aulas, assim, até aulas curtas, né? Tempo bem reduzido. E aí eu organizei direitinho o material dele, né? Ele liberou para uso, sem problema de direitos autorais. E ano passado eu usei com os alunos, deu certinho. Eu acredito que com vocês também vai ter problema não. Então eu coloquei lá para vocês o módulo 2D, e coloquei também algumas aulas, são poucas aulas do 3D. Então, tem também uma videoaula como desenhar uma peça no AutoCAD em 2D, já é uma aplicação prática, né? Mas eu vou sugerir a vocês que comecem pela primeira aula. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco a sequência, né, como que você vai fazer. Mas esse item número 3 aí, olha, como desenhar uma peça em AutoCAD 2D, você pode deixar para você fazer depois, acompanhando a sequência. E no finalzinho aí, nós temos no item 4, como fazer um modelamento 3D a partir da peça 2D. Ou seja, você gera um desenho 2D e a partir do desenho 2D você vai para o 3D, aí você faz o modelamento dele. É só mudar a configuração e fazer a geração ali da visão 3D, do próprio desenho que foi feito em 2D. Né? Você pode desenhar direto também em 3D. Né? Mas aí, essa atividade que está aí, você vai assistir, né? Tudo isso aí é videoaula. Então, seguindo direitinho, né, o passo a passo, eu acredito que vocês vão conseguir. Eu vou sugerir a vocês, vou até dar uma dica daqui a pouco, como vocês vão fazer para ter o melhor aproveitamento, né, dessas videoaulas. E acredito que vai dar certo. Outra coisa interessante aí que eu deixei para vocês são os tutoriais, tá, gente? Esses tutoriais, eu mesmo que produzi, tá? Tem tutorial para 2D e 3D. É um curso completo, né? São várias atividades, assim, tanto de teoria e prática, explicando passo a passo cada ferramenta,
do AutoCAD. O tutorial, na realidade, ele é um apoio também. Você pode tanto assistir os vídeos, as videoaulas do professor Lucas, e usar os meus tutoriais que eu produzi e deixei disponível. Tá? Não tem problema também de direitos autorais, vocês podem, inclusive, depois fazer download, né, e salvar aí para vocês, sem problema nenhum. Então, a etapa 3, né, do nosso curso, eu já liberei então o menu, né? Aí vem os links para você já começar a trabalhar. E eu estou aí com a previsão de que até lá no dia 20, acredito que vocês já deram conta de assistir essas videoaulas. Então aqui, pessoal, olha só, esse AutoCAD, né, essa proposta, né, de você utilizar o AutoCAD, tem como objetivo a gente desenvolver um projeto lá no mês de abril, que eu estou chamando de projeto integrador. Então, esse projeto ele é como se fosse o projeto final de curso. Então, ele já está praticamente pronto, o roteiro dele, e assim que passar o dia 23, né, de março, eu já vou disponibilizar esse roteiro para vocês, tá certo? E aí vai ter, né, uma orientação lá, que você vai utilizar todo aquele conhecimento que você conseguir adquirir, né, a partir das videoaulas do AutoCAD, para poder executar esse projeto. Tá? E a entrega desse projeto vai ser no final do mês de abril. Então, se eu liberar ele para vocês lá pelo dia 23, 24 de março, vocês vão ter aí aproximadamente um mês e mais uns 10 dias aí para trabalhar em cima desse projeto. Tá bom? Então, estou passando para vocês, assim, fazendo, né, passando essas informações de maneira antecipada, para vocês irem se organizando aí, né, para não ter nenhum tipo de atropelo, né, no final do curso. Com relação às videoaulas, então nós temos aí o módulo 1. Deixa eu ver aqui, gente, só um minutinho, chegou no chat aqui, deixa eu ver aqui. Anderson William, deixa eu responder o Anderson aqui, ele está com a mensagem no chat. O que vai ser a atividade avaliativa 2 da etapa 2? E essa data de liberação? Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. O Anderson William, né? Eu vou falar sobre essa avaliação daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu só finalizar a parte aqui do AutoCAD, aí eu dou essa informação para você. Ah, não, Combinado? tranquilo. Eu coloquei ali no chat que é a hora que desce, se você puder falar. Tá, eu vou falar dela também, ela tá mais para frente aqui. Então, gente, veja bem, o módulo 1 é aquilo que eu falei para vocês. Você vai seguir a sequência que está aí, olha. Então, por exemplo, a aula 00 é a apresentação e dicas do AutoCAD 2D, né? Então, aquela coisa, né? Ele vai chegar lá, vai apresentar a interface gráfica, vai falar né, os recursos do programa, né? Você vai ver ali, né, as primeiras ferramentas ali, mas ele não vai explicar para vocês o funcionamento de nenhuma ferramenta, não. Ele vai mostrar mais a interface gráfica e os recursos, né, falando da aplicação do AutoCAD, etc. Na aula 1, ele vai aprofundar um pouco mais na interface. Aí sim, ele vai mostrar as barras de ferramenta, os principais menus, né? E na aula 2, ele vai mostrar os comandos de criação e modificação, porque o AutoCAD ele tem barra de ferramenta para criar, né? Aí tem a linha, os tipos de linha, né? As polylines, não é isso? E tem ferramenta, por exemplo, para você criar figuras geométricas. Toda aquela parte, né, de construção do desenho, né, elas são contidas na barra de ferramentas de criação. E tem as barras de ferramentas de modificação, para você apagar, para você cortar a linha, né? Então, aí já é essa outra parte. Então, nessa aula 2, ele vai trabalhar com os dois blocos de ferramenta, para criar e para modificar. Então, ele vai dar alguns exemplos
né? E vocês vão prestar atenção lá e vão tentar depois, né? Se você quiser, por exemplo, você assiste a aula e depois você tenta fazer, né? Fazendo uma simulação daquilo que já foi assistido na aula, né? É por tentativa mesmo, né? E tentando seguir a orientação de cada videoaula, você consegue também executar, né? A aula 3 vai falar sobre cotas, textos e anotações do desenho, né? Aí aquela questão, né, de configuração mesmo da caligrafia, tamanho da fonte, tipo de fonte, né? E também as cotas, né? E aí ele vai mostrar para vocês os tipos de linha, né? Existe uma tabela de linhas e vai mostrar como configurar essas linhas, né? São a definição das layers, né? Do desenho. Na aula 4, ele vai aprofundar, aí ele vai falar de camadas, como que você sobrepõe, porque no AutoCAD o desenho é feito em forma de camadas, né? Então ele vai mostrar como que é feita essa configuração, né? Na aula 5, como criar e inserir blocos, né? Os blocos são desenhos prontos que ficam arquivados em bibliotecas. Então, muitas vezes, né, você já tem algum desenho já pré-elaborado, desde que ele atenda, né, a sua necessidade, ele pode ser inserido. Então, nessa aula 5, né, vai ensinar para você como fazer a inserção dos blocos no desenho. Tá certo? A aula 6 são as propriedades e utilitários. São algumas ferramentas complementares aí, né, que se referem, né, a algumas informações do desenho. A aula 7, como criar folhas e formatos. No nosso caso, por exemplo, eu vou entregar para vocês alguns formatos prontos. E na hora que você abrir o formato dentro do programa, né, que os formatos forem carregados pelo programa, automaticamente a configuração do formato ela já vai funcionar ali naquele momento. Então não seria o caso de você criar o formato. Mas aí, de toda forma, a aula 7 já vai mostrar para você como criar os formatos. E além disso, existem os formatos que o AutoCAD fornece, né? Ele tem lá uma biblioteca, né, que você pode utilizar também os formatos nativos do próprio AutoCAD. Então são duas coisas, né? Os formatos nativos, tem o formato que eu vou disponibilizar para vocês, que está lá no portal, que vocês podem baixar, né? Tudo isso de acordo com a norma, né, com a BNT. E vai ensinar também como você criar as folhas aí, os formatos para desenho. Então, esse módulo 1, ele é bastante, assim, objetivo. Façam com calma, organize seu tempo e faça de um a um, né, sem atropelo, que você vai conseguir. Tá certo? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. No módulo 2, eu não vou disponibilizar todos os vídeos que estão aí, porque não vai ser necessário, entendeu? Então, por exemplo, ó, o 8 eu vou liberar para vocês, que ele é importante. Ele vai ensinar para vocês como imprimir o desenho. Então, na hora que o desenho estiver pronto, né, você vai gerar lá uma cópia, né, tanto uma cópia para ser impressa, né, usando aí a impressora, ou também uma cópia para você salvar, né? De repente você vai salvar uma cópia em PDF e vai arquivar essa cópia numa pasta lá no seu computador. De repente vai ficar ali guardado para você enviar depois. Então essa aula 8 ela serve para isso. Tá falando aí, olha, impressão, plotagem, né? Então ela tem esse objetivo. Então, resumindo, né? Vocês vão assistir, são 8, tá vendo? Ó? No total aí, vai dar 9 aulas. Tá dando 8 aí, porque tem a aula 00 aqui atrás, né? Eu chamei de 00. Mas aí vocês vão seguir nessa sequência aí, tá? E lembrando, né, a vocês, que você tem os tutoriais aqui também, ó, no item 2, que eu estou deixando disponível. Vocês podem acompanhar também, né? Para poder ajudar vocês aí a compreender como que funciona o programa. Os desenhos que nós vamos fazer, gente, não é desenho complicado, não, tá? Um projeto integrador, é um projeto simples,
né? Eu acredito que o que vocês vão estudar aí, né, a partir dessas videoaulas, é suficiente para desenvolver o projeto. Eu estou deixando algumas dicas aí para vocês. Olha só, 5 dicas. Dica 1, foco total na videoaula. Dica 2, anotações constantes, né, durante a videoaula. Pega lá um papel, né, um bloquinho para você ir anotando as informações. Se você tiver dúvida, você para o vídeo, volta a videoaula, né, para, volta, assiste de novo, até ir fixando, tá? Dica 3, não pause e não fique voltando a videoaula o tempo todo. Deixa ela, passa ela toda. Por exemplo, tem 10 minutos de aula. Assiste os 10 minutos. Depois você volta e fala assim, agora eu vou devagarinho, aí eu vou parando e vou anotando. Então, da primeira vez, você vai direto, assiste a videoaula toda. Isso vai treinar, né, a sua capacidade de percepção dos detalhes da videoaula. Dica 4, não maratone as videoaulas. O que é isso? Assistir tudo de uma vez, com pressa, é complicado. Dá tempo ao tempo, né? Então, você organiza, né? Você sabe que são 9 videoaulas. Você organiza um tempo, né? Assistir 3, por exemplo. Depois, no outro dia, né? Você assiste mais 2 ou 3 e assim por diante. Dica 5. Apenas a videoaula não é o suficiente para aprender. Isso é importante. Por isso que eu deixei também os tutoriais. E além dos tutoriais, tem uma apostila que eu coloquei no nosso portal. E a apostila é o seguinte: é 10 passos para aprender AutoCAD. É uma apostila bem simplificada também, que você pode baixar e utilizar aí para apoiar você nessa jornada aí de uso aí do programa. E uma dica extra final é que você não vai aprender tudo nessa videoaula. Então, esse treinamento é um treinamento básico, né? E futuramente, se você, né, tiver interesse, eu acredito que é bom ter esse interesse, né? De você continuar exercitando e fazendo, né, as outras videoaulas. Eu posso, inclusive, liberar tudo para vocês depois, se algum aluno quiser, né, porque agora nós estamos focando mais no nosso curso. Mas se você quiser avançar para um nível, assim, intermediário, né, um nível mais avançado do programa, eu tenho mais material aqui interessante que eu poderia estar disponibilizando para vocês. Inclusive, outras videoaulas com outro nível, né, de aprendizagem. Tá certo? Então, essas são as dicas que eu queria passar, tá bom? Lembrando, né, que a nossa biblioteca lá no portal, o material está todo disponível. Observa aí a apostila 5, olha lá. Tá até errado aí, né? AutoCAD 2016, né? É a versão 2016, 2017, 18, até a versão atual, a interface gráfica do programa e as ferramentas são similares. Então, não existe muita alteração. Então, essa apostila que eu deixei aí é 2016 e ela atende vocês, né? Mesmo que você estiver usando um programa mais atualizado, ela vai te ajudar bastante. E os materiais de apoio, né, nós temos aí para formato A4, né, são os formatos que você já tem conhecimento dele. E eu vou chamar a atenção de vocês aí, o item 10 e 11, que são os padrões de formato, né, A0, A1, A2, A3 e A4. Eles estão na extensão DWT, que é a extensão nativa do AutoCAD, né? Então, esses formatos, é aquilo que eu disse, né? Se você abrir dentro do programa, o programa vai ler o arquivo e a configuração que está nesse formato aí já vai funcionar para você lá. E tem também um papel formato padrão ABNT A4, é um arquivo individual só do A4 que você pode baixar também. Então, gente, vocês podem ficar à vontade para usar todo o material que está aí, tá? Inclusive para as outras atividades do curso, né, que não seja AutoCAD. Então, nós temos 5 apostilas e 11 itens de materiais de apoio para ajudar vocês. Estão me ouvindo direitinho? Tudo ok? Sim, sim, sem problema. Então tá bom, olha só. Agora vamos conversar a respeito do corte, né? Então, veja bem.
Eu vou apresentar para vocês aqui, vai ser uma aula rápida, tá, gente? Como a aula vai ser dividida em duas partes, na semana que vem eu vou voltar nesse assunto, tá? Então, a aula de hoje vai ser uma aula mais assim... Eu vou falar de uma forma mais teórica, mas eu vou tentar simplificar essa teoria, né, para a gente não ficar, assim, aprofundando muito na questão da norma, né? Então, eu vou tentar conversar com vocês teoricamente, mas dando alguns exemplos, né, de aplicações do corte. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: não é todo desenho que você vai ter que aplicar corte nele, tá? Aí você vai dizer para mim assim, mas como é que eu vou saber quando vai ser corte e quando não vai ser? Então, normalmente, o corte ele é aplicado num desenho quando você precisa melhorar o grau de compreensão desse desenho. Principalmente para modelos, né, de peças, né, ou algum tipo de desenho que você precisa mostrar as partes internas desse modelo, né, para gerar assim, um certo grau de clareza. Quer dizer, eu preciso melhorar a compreensão dos detalhes que estão contidos internamente nesse modelo. Eu poderia chamar modelo, objeto, peça, o que for. Então, o recurso do corte ele é muito importante, né, em se tratando assim do modo de representação. Né, a gente muitas vezes não consegue mostrar todos os detalhes só desenhando as vistas, ou as 3 vistas, ou 2 vistas, ou uma vista, porque quando a gente trabalha com as vistas ortogonais, a nossa visão ela é externa. Quer dizer, você está enxergando o desenho e o objeto externamente. E quando você lança a mão no corte, você tem, como eu disse, né, uma capacidade maior de mostrar o que está por dentro. Então já é uma visão interna. Então aqui, né, nesse slide aqui, eu estou mostrando para vocês os tipos de corte mais comuns que são utilizados, né? Então nós temos aí o corte total. Então o corte total, ele é dividido em 2 tipos de corte. Existe o que nós chamamos de corte total longitudinal e o corte total transversal. O próprio nome está dizendo, né? Ele é longitudinal porque ele é considerado no sentido maior do modelo. Então, se você tem um modelo mais comprido, né, e você vai efetuar um corte no sentido de comprimento, então ele é considerado longitudinal. E nesse mesmo modelo, né, como a largura muitas vezes é menor do que o comprimento, aí você pode ter a necessidade também de fazer um corte transversal. E aí eu estou considerando que no caso do transversal, o sentido é o sentido menor do modelo ali, da nossa peça, o objeto, né, o que for. Então, do ponto de vista do corte total, nós temos 2 tipos, o longitudinal e o transversal. Também temos, né, como segunda possibilidade aí, que eu estou chamando de tipo 2, que nós chamamos de corte composto. Muitas vezes, né, dependendo do tipo de peça, o objeto ou o modelo, né, que está sendo cortado, vamos dizer assim, às vezes você tem algum detalhe que está fora da posição do plano principal. E aí você tem que fazer o que nós chamamos de desvio, para você ir representar todos aqueles detalhes ali. Principalmente para peças assim que tem furo, alguns detalhes, por exemplo, que estão situados em locais específicos, mas lá na frente tem um outro detalhe que está em outro local diferente. Então você precisa fazer um desvio no plano de corte para você representar no mesmo desenho, você ter condição de atender todos esses detalhes, estejam eles no mesmo plano de corte ou fora desse plano de corte, né? Então, eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco e vocês vão entender. Então, é um tipo de corte muito interessante. Ele é também um corte total, só que ele é um corte total com esse desvio, né, que eu estou citando aí para vocês. Então, nós vamos mudar a direção do plano de corte e efetuar o desvio sobre a peça. O 3,
que eu estou chamando de corte parcial, o próprio nome está dizendo para nós aí. Se ele não é total, ele é parcial. Por que ele é parcial? Porque ele vai atingir partes específicas, né, do meu modelo ou da minha peça. Muitas vezes o desenho, né, às vezes você olha para o desenho assim, você não precisa cortar ele todo. Mas existe um detalhezinho lá, em um determinado local, que precisa. Então, na realidade, você aplica o corte parcial só naquela parte ali específica. Isso aí é muito usado, né? O corte parcial, a gente percebe que, a maioria das vezes, a aplicação dele está mais lá no desenho mecânico, né? Principalmente pela natureza das peças mecânicas. Tem algumas particularidades, né, e pontos específicos, como eu disse. Então, o corte parcial ajuda muito aí, nessa condição aí. E, por último, aí nós temos o que nós chamamos de meio corte. Também o nome já sugere, né, a definição, o que vem a ser meio corte. Então, está dizendo aí, olha, indicar metade. Por isso que é chamado de meio corte. Então, nós vamos dividir nosso modelo ao meio, né? E a gente vai representar uma parte dele com a visão, né, de projeção feita por fora, externamente, e no mesmo desenho a gente vai conseguir enxergar por dentro. Então é um tipo de corte que o objetivo dele é mostrar o seu modelo por fora e por dentro ao mesmo tempo. Só que tem um detalhe, existe uma limitação para esse tipo de corte, porque ele só vai poder ser aplicado se o seu modelo for simétrico. Ou seja, já que você vai dividir ao meio, né? Então, considerando a linha de centro aí, ou a linha de simetria, como queiram, então um lado, né, tem que ser simétrico ao outro. A simetria é isso. Então, a forma da peça, né, uma vez sendo simétrica, você pode aplicar esse tipo de corte. Caso ela não seja simétrica, aí já não é aplicável. A norma recomenda que você busque um outro tipo de representação. Ok, gente? Essa primeira explicação aqui, em cima desse slide, ela é um pouco mais teórica, mas eu vou começar a dar alguns exemplos aqui para tentar mostrar para vocês de uma forma mais clara, né, o que eu tenho falado aí nos minutos anteriores aí. Oi, Dilson. Pode falar. Na hora que você falou forma simétrica, chanfro, furo, qualquer coisa que tiver tem que ser espelhado nos dois lados da peça. Tem que ser, tudo. Imagina só, vamos pensar um negócio. O corpo humano, por exemplo. Imagina você de pé, imagina. Se você imaginar uma linha, imagina uma linha passando pelo meio certinho, olha aqui, tá vendo meu nariz aqui, ó? Imagina meu rosto aqui, ó, tá vendo? Um lado é simétrico ao outro, não é? Olha só. É claro que não é 100%, né, gente? Existe diferença. Mas aí é no sentido do conceito, né? Você vai imaginar o modelo simétrico, né? Isso acontece, a simetria, dentro da questão do desenho aí, a simetria é algo que acontece sempre. Então, desde que o modelo seja simétrico, você pode aplicar o meio corte. Inclusive, é recomendado que faça, para você melhorar a compreensão daquilo que você está querendo mostrar, tanto por fora, já que ele é simétrico, você mostra por fora e por dentro. Eu tenho aqui mais para frente um exemplo, que aí vai dar, vocês vão entender direitinho o que eu estou querendo dizer aqui. Então, eu vou começar, gente, falando para vocês, assim, eu não vou falar de um e de outro, mas vou dando alguns exemplos, e aí vocês vão percebendo o conceito aí. Então, veja bem, vamos lá, ó. Pode ser você mesmo, William. Você está com o microfone aberto aí? Tá. Eu vou te perguntar, então. E os colegas aí acompanham, né, a minha pergunta, para a gente começar a analisar esse modelo que está aí. Dá uma olhadinha aí. Eu peguei um modelinho aí. Você consegue... Você está vendo aí direitinho o formato dele? Ó. Tô. Está fazendo uma análise. Você vai fazer uma análise, né, dos detalhes. Gente, análise é o seguinte. Você vai usar a sua percepção. E você vai começar a imaginar de que forma que você vai desenhar essa peça. Oi, pode falar. Tipo,
a peça ali eu acho que ela é espelhada dos dois lados. Mas e se em vez de fosse concordado de um lado, do outro fosse tipo um retângulo ali, fosse reto? Não tivesse aquela concordação ali na borda. Pois é, aí que tá, né? Você vai ter que arrumar um jeito de. É por isso que é importante a gente conhecer todos os recursos possíveis, porque pode ser que às vezes um recurso que você acha que vai dar certo, ele pode até dar certo num sentido, tá entendendo? Da peça, mas na hora que você vai aplicar no outro sentido, não dá certo. Então, a gente vai ter que. Eu costumo sempre dizer para os alunos que a gente precisa ter assim, um certo grau de percepção, conhecer os recursos e começar a observar qual é. Por isso que está a pergunta aí, olha. Qual é a melhor solução para representar a peça mecânica ao lado? Você pode ver que, de um lado, ela tem uma abertura. Olha lá, ó. Ela tem 4 furos, sim ou não? Ela tem um furo central, ela tem um rebaixo. Se você olha para ela, você vai pensar assim, pô, mas será que essa peça é simétrica? Mas ela não é, ela pode ser simétrica, olha lá. Ali no meio, ela não é vazada não, né? É tudo vazado aí. Tudo vazado. Os furos. Quando. Eu até não coloquei, não, porque o certo seria eu colocar uma observação aí, dizendo assim, olha, furos passantes. Essa é uma orientação que a norma recomenda, que toda vez que a peça for vazada, você escreva, né? Coloque embaixo, na inscrição do desenho. Tem algum local específico dentro do formato que você tem que fazer a indicação. Eu estou falando para desenho mecânico, né? Então, se você não coloca, aí gera dúvida. Então, o certo seria fazer a indicação. Outra coisa que vai dizer para nós se os detalhes são passantes ou não, são as cotas. Né? Porque aí, através da medida, né, no caso aí da altura, né, dos furos, por exemplo, você vai saber se são passantes ou não. Mesmo assim, mesmo tendo as medidas ali, os indicativos, né, a parte dimensional, indicando que é passante, é normal você escrever, né, que é passante. Então você escreve furo passante. Aí você vai saber, né, e facilita a identificação e os detalhes construtivos. Então, gente, olha só, para esse primeiro modelo aí, olha a proposta que eu estou fazendo aí, olha. Olha aí, Anderson. Anderson, os dois Anderson, né, o Cleverson, todo mundo aí, olha. Vou pedir para vocês dar uma olhada aí, né? Nós temos aí o Iago também, que está por aí. O que vocês acham desse desenho aí? Aí dá para identificar tudo, dá para ver que os furos são vazantes, que a peça é simétrica, que embaixo não tem aquele ressalto, é reto mesmo. Pois é, mas veja bem, deixa eu colocar pimenta na sopa aí. Deixa eu questionar vocês. Será que essa representação em 3 vistas que nós estamos vendo aí, no primeiro diedro, será que não está tendo assim um certo grau de dificuldade, principalmente com relação às linhas tracejadas? Porque a gente sabe, né, nós aprendemos lá atrás que as linhas tracejadas elas vão indicar detalhes ocultos, que são aqueles detalhes internos que fazem parte do nosso modelo, mas como a gente está olhando por fora, então na hora que a gente faz a projeção no plano de projeção, a gente precisa desenhar essas linhas tracejadas para indicar os detalhes ocultos. E não sei se vocês estão observando, nessa vista lateral aí, olha lá, a lateral, né? Sim ou não, Cleverson? Olha lá, a lateral. Lateral que você fala é as duas de cima. Ó, As a duas que vista estão em de cima ali. frente, tem a vista de frente, né? Do lado, a lateral, que é Ah, tá. a lateral esquerda, e embaixo, a vista superior. Superior, Porque esse ok. desenho feito em 3 vistas, é aquele esquema lá que eu falei para vocês, ó. Olhando de frente, tá vendo, ó? Você olha de frente, depois olha de lado e olha de cima. Então você tem frente, lateral, esquerda e vista superior. Observa a vista superior, Cleverson, olha lá, Anderson, pessoal aí. Deu para ver a posição? Gente, Não, olha quando meu você fala celular aqui, ó. posição, Olha aqui, ó.
a vista superior é como se eu estivesse olhando por cima, assim, ó. Sim. Tá vendo, ó? Mas Isso aí aí, tá claro. a vista de frente assim e a vista lateral assim, ó. Então, eu vou fazer, ó. Então, nós temos, ó, superior, eu olho em cima. Vista de frente aqui e lateral aqui. Então, vocês têm que imaginar o modelo dentro daquele diedro que eu falei para vocês e ele sendo repartido, né? Quer dizer, olha só. Olha a perspectiva que você vai entender a posição e as vistas que estão sendo representadas. O que eu estou chamando a atenção de vocês hoje, né, na aula de hoje, é porque essa peça que está aí, de certa forma, existe um excesso de linhas tracejadas. Inclusive, existem linhas tracejadas que estão quase que sobrepostas uma com as outras. Vocês concordam comigo? Aquela Principalmente nas superior não vistas. precisava, não. Pois é, mas olha lá, nas duas vistas que estão lá em cima, ó, não tem duas vistas, uma do lado da outra? Sim. A quantidade de linha tracejada aí, eu não estou dizendo que o desenho está errado, não. Porque esse desenho aí, tecnicamente, ele está certo. Porque quando você vai representar, né, a peça em três vistas, e uma vez a peça possuindo essa quantidade de detalhes, você pode ver que ela tem 4 furos e depois ela tem um furo central e tem um rebaixo. Então, na hora que você vai representar isso daí, acaba que existe um acúmulo de linhas tracejadas e que, de certa forma, a gente poderia desenhar melhorando, né, a compreensão desse objeto, dessa peça. Mas eu penso que eu penso que a ambiguidade que pode ter surgido nesses tracejados em uma vista, ela é compensada na outra vista também. Não, com certeza, com certeza. Agora, como o objetivo do desenho técnico é ser o mais claro possível, sabe por quê? Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando o desenho vai para a fabricação, lá para a oficina, quem vai interpretar é o operador da máquina, tá certo? E muitas vezes a programação da máquina, ali, né, os processos de fabricação, a definição das ferramentas, porque ali não existe muito tempo para você ficar estudando desenho, procurando detalhe. Às vezes tem um detalhe que está meio oculto ali, que você não conseguiu discernir muito sobre ele. Então, essa questão da clareza, ela é fundamental para nós. Então, quando o desenhista está na prancheta desenhando, então ele tem que pensar o tempo todo naquela pessoa que vai ler o desenho e naquela que vai programar o serviço para a execução da peça. Então, clareza para nós aqui é fundamental. Então, quanto menor a quantidade de linhas tracejadas eu tiver no desenho, é melhor, porque a gente sabe que a linha cheia, né, que vai representar o contorno visível, ela é muito mais fácil de ser interpretada do que uma linha tracejada, não é isso? Principalmente quando os detalhes estão sobrepostos. Agora, isso que o Cleverson falou é verdade. Muitas vezes um detalhe, quando você olha numa vista, ele aparece ali. E quando você olha na outra, muitas vezes ele é compensado lá também. Mas você pode ver que, de uma forma ou de outra, a concentração de linhas tracejadas para esse desenho era está um pouco, né, elevada aí. Eu acho que eu poderia simplificar isso mais. Então aí eu poderia usar o recurso do corte. Agora olha o que vai acontecer quando eu aplico o corte. Nesse mesmo desenho aí, tá? Nesse mesmo desenho. Olha lá. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Sim. Ó, veja bem, vou explicar um negócio para vocês aqui. Esse plano de corte que está descendo aí, olha, ele é chamado de plano secante. Plano, no caso nosso aí, eu estou dando nome para ele. Estou chamando de plano secante AB. Então, o termo secante significa que ele está interceptando uma determinada região da nossa peça. E vocês podem ver que ele está exatamente posicionado no meio da peça. Eu estou me orientando pela parte central da peça. Ou seja, numa posição que vai seccionar, não é isso? A minha peça, passando pelo furo central aí.
Agora, veja bem, você vai imaginar, eu vou fazer aqui uma comparação, né, assim, de uma forma bem elementar, simplória, né? Imagina que fosse um serrote, né, que estivesse serrando essa peça aí. Imagina lá. O que vai acontecer? Essa lâmina que está entrando aí para serrar a peça, ela vai tocar na superfície da peça, porém, ela não vai tocar em toda a peça, porque nós sabemos que existe uma região aí que está um pouco mais afastada. Vocês entenderam o que eu falei? Principalmente nas duas extremidades lá. Então, a única região que vai ser realmente seccionada vai ser essa parte que tem essas linhas inclinadas aí, que nós chamamos de achura. Então, o termo achura, do ponto de vista técnico, né, é uma nomenclatura técnica que vai indicar para nós, efetivamente, qual a região que está sendo seccionada. Então, essa região seccionada, ela precisa ser destacada, né, em relação a outra parte da peça que não está levando necessariamente o corte. Na realidade, a peça está sendo cortada em toda a sua extensão. Nós estamos vendo aí, gente, o corte total, né? Ele é um corte total, seccionou a peça em toda a sua extensão, porém, o plano secante atingiu a peça de uma forma limitada, né? E aí foi feito o seccionamento. Você vai entender o seguinte, que tem uma parte que foi retirada. Toda essa análise que eu estou fazendo, ela é mental. Então, quando o desenhista está executando o corte, ele tem que fazer um exercício mental, imaginando o que fica e o que sai. Então, vocês podem perceber que a parte anterior, ela é retirada. E a parte posterior, ela é mantida. Vocês estão entendendo? Agora, olha lá. Pessoal, entenderam agora? Se eu voltar lá no desenho anterior, o que nós tínhamos? Nós tínhamos 3 vistas, né? 3 vistas ortogonais, o primeiro diedro, a peça sendo visualizada por fora. Então, as duas vistas que estão logo acima, que é a vista frontal e a vista lateral esquerda, elas estão representadas, né? E aí tem uma concentração de linhas tracejadas. Quando eu aplico o corte total na vista frontal, que é a vista de frente, olha como que fica a representação do meu desenho. Aí agora eu vou perguntar para vocês, melhorou ou piorou a compreensão? Olha lá. Ficou mais visível? Hein, gente? O que vocês acham? Acho que sim. Melhorou, não melhorou? Agora tá Sim. mamãozinho com açúcar. Vocês conseguem perceber o furo central, aquele rebaixo? Ó, tudo que era interno ficou mais visível. Agora, se você volta lá no outro desenho, olha lá. A nível de interpretação, é muito melhor eu fazer um desenho em corte, correto? E vai ficar muito mais, vai ter muito mais clareza, né, nos meus detalhes. E vocês vão... Oi, pode perguntar. Obrigatoriamente tem que ser a vista frontal que vai ser cortada? Eu posso cortar a lateral também? Pode também, vou mostrar daqui a pouco. Você pode fazer nas duas, inclusive, fazer uma só e deixar a outra. Isso aí, você vai ter a liberdade para poder definir, de acordo com a norma, o que vai ser melhor. Entendeu? Você tem que procurar sempre melhorar a compreensão. O nosso objetivo é esse. Porque, veja bem, a norma ela te oferece vários recursos. Você vai ver que o desenho técnico ele é cheio de recursos. E aí o desenhista, o que ele faz? Ele vai aproveitar e vai lançar mão de todos esses recursos para melhorar a compreensão o máximo que ele puder. Agora, olha só. Vocês estão percebendo qual era o nome do meu plano secante mesmo, Cleves? Plano secante o quê? AB. AB. Aí eu tenho que escrever aqui, olha, lá em cima, ó, corte AB. E lá na vista superior, eu vou colocar uma linha, tá certo? Ó.
ela vai passar pela linha de centro, aí, pela simetria, porque esse desenho é simétrico, tá? Ele é simétrico. Ele é simétrico, mas eu não estou aplicando meio corte nele. Eu poderia também fazer meio corte nele. Olha bem que interessante. Eu estou aplicando aí o corte total, longitudinal, né? Esse aí é o corte total longitudinal na vista de frente. Só que aí na vista superior eu tenho que fazer a indicação do corte. Como é que funciona essa indicação? Então eu tenho que dar nome para o corte. É o corte AB e eu vou colocar uma linha de centro. E essa linha de centro, ela vai receber um outro nome. Ela vai ser chamada de linha de corte. Então, agora eu tenho aí o que nós chamamos de linha de corte AB, indicando que o plano secante entrou, né, seccionando essa região aí. E aí nós fazemos a indicação do sentido de corte. Você pode ver que tem duas setinhas para cima aí, ó. Né? Ó, tem a letra A e tem uma setinha. Vocês estão conseguindo ver? Ó, tem uma setinha. No B também tem uma setinha. E a setinha está indicando o seguinte, que a região cortada, né, quer dizer, a parte superior aí, foi rebatida e desenhada olhando de frente. A parte inferior foi abandonada. E ela não aparece no desenho. Gente, vocês entenderam o que eu falei? Sim, sim. Pois tipo, é. Basicamente o ângulo de onde você está vendo o corte ali na hora que você for ver. Então, a parte inferior sai. A parte superior permanece. É como se você pegasse a parte superior e rebatesse e fosse olhar de frente. Então, é muito importante a indicação do corte e essa setinha aí serve para isso. Porque quando você vai fazer a leitura do desenho, por exemplo, você entrega esse desenho aí para alguém ler ele, a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte, ele vai olhar para o corte AB, ele vai olhar para as setinhas, vai saber a direção de corte, ele vai entender onde que o plano secante entrou e qual é a parte da peça que está sendo representada em corte. Né? Outra coisa importante aí é a achura, né? A achura está dizendo para nós aí, de forma mais específica, qual é a região onde o plano secante tocou e seccionou a peça. Agora, para responder a pergunta do nosso outro colega aí, a respeito, né, se existe possibilidade de fazer na outra vista, nós vamos fazer, né, nós vamos aplicar daqui a pouco na outra vista, né, e aí vocês vão entender que vai melhorar mais ainda a nossa representação aí. Então, pessoal, veja bem, a título de informação para vocês, e até para poder reforçar o que eu estou falando, você precisa entender o seguinte, que para você executar o corte num determinado desenho, ou numa peça, ou num modelo, num objeto, nós temos o que nós chamamos de elementos do corte. Então vamos lá, quais são os elementos do corte? Número 1, plano secante. Acabei de mostrar para vocês lá atrás o que é o plano secante. É o plano que vai seccionar, né, no local exato onde a peça vai ser cortada. A linha de corte é o outro elemento do corte, que é essa linha, né, que a linha de corte vai passar no meio ali, né? Você precisa das flechinhas para fazer a indicação, não é isso? No sentido de corte. Você tem que colocar as letras para identificar e depois você tem que achurar. Vou repetir aqui, olha. Plano secante, linha de corte, as flechas indicando o sentido de corte, as letras indicativas e as achuras, para destacar a região cortada. Então, são 6 elementos do corte. Então, para todo tipo de corte, você tem que entender o seguinte, são 6 elementos, e eles têm que aparecer lá, de alguma forma, tá? Vamos aqui avançar, então. Sempre fazer o estudo prévio do objeto, procurando a melhor solução. Estou reforçando isso aí para vocês, né? E que o nosso objetivo aqui é a clareza, a simplificação e a facilitação no sentido daquela pessoa que vai ler o desenho conseguir interpretar o desenho da melhor forma possível. Gente, está claro isso aí? Se você percebe que a peça não requer aplicação de corte, então você vai usar a vista externa normal, trabalhando com as projeções normais
né, a visão externa. Se você achar que precisa, você que vai decidir. Ah, aqui eu vou ter que aplicar um corte. Aí você tem que pensar, ó, por que eu estou aplicando corte? Porque eu preciso melhorar a compreensão, facilitar a interpretação, eu tenho que deixar o desenho mais claro possível. Esse é o nosso objetivo, tá? Aqui nós temos os tipos de achura. Eu vou só falar um negócio aqui para vocês rapidamente, para vocês entenderem como que é feito isso. Eu lembro que antigamente, lá na década de 70, né, eu fazia curso técnico na época, e na época a gente tinha uma tabela de achura. O que é a tabela de achura? A tabela de achura era o seguinte: de acordo com a norma, a gente olhava o material, tipo de material da peça, né? E a gente buscava nessa tabela o tipo de achura correspondente ao material da peça. E a gente tinha que fazer essa representação. Então, olha só, ferro fundido, olha lá como que era feito antigamente. Ó, aço, cobre, latão, né? Os não ferrosos aí. Então, existia uma distinção, né, dos materiais. E no caso, por exemplo, dos desenhos técnicos, toda vez que você ia desenhar, você tinha que prestar atenção no material. E aí você ia buscar nessa tabelinha as achuras específicas para cada tipo de material. Só que aí, com o tempo, né, e com a evolução da norma, essa norma até que ela não caiu, não. Mas ela sofreu, né, assim, é como se fosse uma liberdade que você passou a ter em relação à aplicação da achura, de que você, de repente, pudesse usar a achura simplesmente de um tipo só. E esse tipo que está logo acima aí, ó, está representado por essa setinha aí. Agora, pode acontecer de você encontrar desenhos ainda, né, que a gente não sabe, né, a origem desses desenhos, mesmo porque pode ser desenhos originários, né, a partir de outras normas, principalmente normas de outros países, e pode acontecer de você deparar com algum desenho que ainda vai seguir esse regramento aí das achuras, né, esse tipo de achura que ajuda a definir o tipo de material que a peça está sendo construída. Mas aqui no Brasil, de um modo geral, a gente está padronizando mais esse modelo de achura que está na parte de cima aí, ó, está na setinha aí. E é inclinada a 45 graus, tá certo? Estou falando mais para desenho mecânico, tá, gente? Para o desenho civil, para o desenho, né, na parte arquitetônica, lá os arquitetos eles ainda usam muito a definição, né, do material pela achura. Inclusive concreto, quando é aço, por exemplo, às vezes tem um outro material mais específico lá, e eles ainda usam muito. E é muito comum a gente ver essas achuras. Algum comentário? Essas rachuras servem mais para o tipo de material ou pode indicar o ângulo de corte também? Só uma dúvida mesmo. Não, é mais para material. Quando você tem a distinção do tipo de achura, é mais para separar, né, e definir o tipo de material. Agora, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Hoje em dia também é muito comum aparecer lá na legenda, aquele quadro que tem embaixo assim, ó, é o carimbo, né, onde ficam as informações dos desenhos, principalmente para desenho mecânico, nós temos o que nós chamamos de lista de peça. Então, lá na lista de peça também aparece o nome do material. Então, por exemplo, se a peça é de ferro fundido, de aço, né, dependendo do tipo de aço, um alumínio que seja, então você vai fazer a achura normal da peça, esse modelo que está destacado aí pela setinha, e lá na lista de peça você menciona qual material que a peça vai ser fabricada, entendeu? Então é mais um motivo, né, assim, de não ter tanta necessidade da gente ficar aí especificando o material através da achura, mesmo porque né, o tipo de material vai aparecer na legenda, tá certo? Então é dessa forma aí que a gente faz, né? Vocês podem perceber lá, se você pegar um desenho lá na empresa, né, um desenho mais industrial, vocês vão ver que hoje em dia não está usando mais essa maneira aí de representação do material a partir da achura, não. Outra coisa importante, gente, é na hora de fazer a cotagem. Então você tem que prestar atenção no espaçamento da achura e na cotagem.
Tem um exemplo aí à esquerda. Olha lá. Quando a área a ser achurada é pequena, você vai aproximar mais, né, as linhas de achura. Na medida que a área vai aumentando, tá vendo? Ó, a letra A, a letra B, a letra C, aí você aumenta também um pouquinho o distanciamento aí de uma linha para outra. Isso aí é para manter a estética, né? Tem que preocupar aí com uma certa estética do desenho para ajudar também na compreensão, né? Pessoal, à direita, vocês estão vendo uma linha de cota, você tem uma cota 50 aí, tá vendo? Então esse recurso aí muitas vezes é usado também. Eu lembro que eu falei para vocês na última aula que a gente não é muito comum a gente cotar em cima do desenho. Na maioria das vezes a gente tenta levar a cota para fora do desenho. Mas em último caso, se tiver que cotar uma peça e essa peça que você está cotando também é uma peça em corte, vai acontecer alguns casos específicos, né, parecido com esse aí, onde você vai ter que limitar a área, né, para você inscrever a cota sobre a área achurada da peça. Então, no local que você for colocar a linha de cota, com o valor da cota, né, você pode deixar do jeito que está aí, olha. Então, você vai achurar o restante e deixar um espaço branco aí para facilitar a compreensão, para o desenho ficar mais visível, né? Isso é uma solução também possível e às vezes acontece. Aqui, olha, nós temos um desenho de um conjunto, né? Eu estou mostrando esse conjuntinho aí para vocês entenderem que quando o desenho é feito, né, dessa forma, né, mostrando vários itens, são vários itens que compõem o conjunto. Nós temos o eixo, temos aí como se fosse um mancalzinho, né, de apoio, tem uma base também, não é isso? Tem uma roda aí também, olha. E aí foi feito o corte, né? Olha lá o corte AB, né? Foi feito um plano de corte, seccionou a peça no sentido vertical aí e rebateu, mostrando a vista de frente em corte. E você pode perceber que existem as achuras para cada item que compõe esse conjunto. O único que não foi achurado aí é o eixo. Percebeu lá, Cleves? Olha lá. O eixo tem um outro elemento aí que não foi achurado também, não. Estou falando só o eixo, mas tem aí os dois pinos aí, tá vendo? Existe uma regra, tá certo? Para eixo e elementos de ligação, pino, parafuso, essas peças de ligação, de fixação também, elas não são achuradas. Chaveta, por exemplo. Estou falando de componente mecânico, né? Peças de fixação, parafuso, pino, chaveta, elas não são achuradas. Agora, os outros componentes do conjunto, todos eles são. E o interessante aí, que a achura, elas precisam ser feitas com direções contrárias. Estou chamando aí de direções diferentes. O que é isso? Você vai achurar uma peça no sentido, 45 graus no sentido, e achura no outro sentido. Por que se faz essa inversão? Para melhorar a compreensão. Porque se você achurar tudo no sentido só, vai ficar muito misturado, né? E você não vai ter condição de destacar um item em relação ao outro. Então, isso é uma prática usual aí, principalmente para conjuntos, né? Para desenho de conjuntos. Aqui nós temos um outro exemplo. Olha lá, o exemplo 1. Quando a localização do plano de corte for óbvia, sua indicação pode ser dispensada. Isso aí já é uma liberação que existe da norma de você não ter que identificar o corte. Ou seja, né, você é tão óbvio, né, que a vista lateral pertence à mesma peça e ela é a representação da peça que está à esquerda, né, quer dizer, a vista à esquerda está representada do lado direito, então não há tanta necessidade de fazer essa indicação. Nesse momento aí você vai ter que ter o bom senso, né, para dizer se precisa ou não fazer a indicação. Se fizer a indicação também não está errado, não. Né? Porque no caso aí você teria que passar uma linha
de corte, né, no centro do furo e colocar, né, a indicação do corte indicando aí para a direita, né? O exemplo 2, nós temos os planos secantes paralelos. Gente, aí foi feito um desvio, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco o corte em desvio, mas já estou antecipando para vocês que o plano secante, né? Olha lá, a letra A, ele desceu, né, Cleverson? Olha lá. Então ele passou pelo furo menor. Quando ele chegou mais ou menos no meio, então nós tivemos um deslocamento até no centro do furo maior. E aí foi feito, né, o rebatimento do lado, né, para representar aí o corte AB. Gente, esse tipo de corte aí, do exemplo 2, o objetivo dele é para que nenhum detalhe fique de fora. Então você pode ver que tanto o furo pequeno quanto o furo central foi representado, tá vendo? Então é um recurso também interessante para nós. Então, resumindo, né, o corte total é aquele que atinge a peça em toda a sua extensão, onde o plano de corte atravessa completamente a peça. O corte total é chamado de corte reto, né? Porque, né, é uma outra forma de dar nome a ele, né? Quando o plano secante é constituído de uma única superfície. O plano secante pode ser constituído de mais de uma superfície, né? Esse exemplo anterior aí, olha, mais de uma superfície, né? Quando o plano secante muda de direção, o corte é chamado de corte em desvio ou corte composto. Então, nesse exemplo 2 aí, nós tivemos a mudança de direção. E aí sim, o corte ele foi composto. Apesar de ser total, ele foi composto. Aqui nós temos um exemplo melhor. Ô Anderson, olha aí, a mesma peça, estou usando o mesmo modelo. Olha o que está acontecendo aí agora. Quem foi que perguntou para mim anteriormente se a gente poderia fazer o corte na vista lateral? Foi você, não foi? Só que no caso da vista lateral, para mim poder aplicar o corte nela, eu tenho que entender que eu vou ter que fazer um desvio. Olha lá. Por isso que eu não mostrei aquela hora lá, eu deixei para mostrar agora, porque eu precisava falar do corte composto primeiro. Então, veja bem, o corte composto é o corte CD, ele entra na peça passando pelo furo menor, lá em cima, né? Ele vai descendo, ó. Depois ele desloca para o centro da peça. Então, ele corta o centro, continua descendo aí, no sentido vertical, e depois ele desvia novamente, desvia de novo e passa sobre o furo menor. E aí ele faz um rebatimento na vista lateral. Você pode ver que está escrito lá, ó, corte CD. Agora, olha como que fica, né, o plano secante. Você está percebendo aí nessa vista em perspectiva aí, olha. O plano secante, ele sofre, né, vários desvios aí, olha. Qual o objetivo disso aí, gente? É simplesmente não deixar nenhum detalhe de fora, né? Você consegue representar todos os detalhes. Você vai perceber que na outra representação, aquela representação anterior que eu mostrei para vocês aqui, olha, não foi necessário fazer o desvio do plano de corte. Agora, aqui na frente, aqui sim, foi necessário. Por quê? Por causa dos detalhes que estavam fora da posição. Então, houve a necessidade de desviar o plano de corte, que é o plano de secante, né, para que todos os detalhes fizessem parte da representação nossa. Então, aí nós temos o desenho feito agora. Agora eu vou chamar a atenção aí do Iago, né, do Anderson novamente, o Cleverson. O que nós temos aí, gente, agora, essa situação aí? Olha só, dois cortes, tá vendo? Na vista de frente... Você tem dois? Tem? Tem dois cortes, só que em vistas diferentes. Exatamente. O primeiro lá, ó, o AB, o corte AB, ele é um corte total, não é isso? E ele foi representado na vista de frente. Agora, o corte CD também foi um corte total. A diferença dos dois aí, porque no primeiro, no AB, o plano o plano secante não mudou de direção. E no corte CD nós tivemos a alteração na direção do plano secante. Ou seja, aplicamos o conceito de corte composto, né? Ou desvio, como queiram.
Aqui nós temos um outro exemplo de corte em desvio. Você pode ver que essa peça número 1 aí, olha, do lado esquerdo, ela tem uma região, né, numa certa posição, e depois ela é inclinada assim, tem um furo, né? E aí você precisa fazer a representação dela na vista de frente, mas devido a essa inclinação dela aí, você vai ter que desenhar essa peça rebatida. Então, é um corte total, né? E o meu plano de corte também teve que ser desviado por conta do formato dessa peça. Eu estou falando do corte BB, né? E no corte CC, a mesma coisa. Então, eu preciso mostrar o furo, eu preciso mostrar esse furo menor, que é o furo rebaixado, né? Tem um furo dentro de um furo, né? Por isso que chama furo rebaixado. Então, aí a linha de corte vai descendo, né? Indicando a direção do plano secante. Quando chega no centro, ela vai e desvia para a esquerda aí. Então, vai formar o plano secante CC. E depois eu vou rebater na vista lateral. E aí eu tenho o desenho, né, da peça sendo cortada por inteiro. Ok, gente? Olha como que são os recursos oferecidos, né? Tudo isso aí justamente para atender às diversas necessidades, né? Porque o desenho é assim. Você recebe o desenho e você tem que analisar, ver direitinho o tipo de recurso que você vai aplicar. Sempre vai existir uma possibilidade, uma melhor possibilidade para você fazer a representação. Aqui nós temos um outro exemplo. Vou chamar a atenção de vocês aí, olha, para o desenho número 2, que é também um desenho, né, como se fosse aí uma carcaça, né? Então, nós temos aí a vista de frente e nós temos a vista superior. Pode ver que na vista superior, né, foi feito o corte composto, justamente, né, para mostrar os detalhes internos, e depois foi feito o rebatimento, olhando por cima. Então, esse corte AA aí é representando por cima. É como se o plano de corte seccionasse toda essa região aí do corpo, né, da carcaça. No desenho número 3, nós temos uma situação similar a esse desenho anterior aí, ó. Então, nós tivemos que fazer o desvio também do plano secante, que é o plano DD. Então, ele entra, né, cortando a peça, passa pelo furo, depois desloca. Quando chega lá embaixo, né, a parte inferior aí, ele desloca novamente. E aí fecha, né? Agora, apareceu para nós aí uma outra situação, que é o que nós chamamos de ruptura. O que é a ruptura? Na região, por exemplo, onde houve a mudança de forma, né? Então você tem aí, são duas mudanças de forma. Primeira posição, aí você rompe. Na segunda, embaixo, você rompe novamente. Depois faz a representação olhando de frente. Para que serve a ruptura, então? Justamente é um recurso técnico para melhorar a compreensão do desenho. É como se você tivesse tirado os pedacinhos, né, e representado os 3 pedacinhos na parte de cima. Gente, isso é muito usado isso aí, principalmente para peças mais complexas, que tem formatos, né, inclinados. Oi, pode perguntar. Eu vejo usar muito isso aí em peça grande. Aí representa só a extremidade direita e esquerda, uma ruptura no meio, quando ela é simétrica, né? Isso. Aí coloca a medida. Completando o que você falou aí, o recurso da ruptura é muito usado, porque às vezes a peça é muito comprida também. Então, o que você faz? Além de você romper, você aplica um recurso que eu vou mostrar depois para vocês, mas já que você falou, só antecipando aí, é chamado de encurtamento. Então, às vezes, a peça, no local que você está cortando, não tem muito detalhe para ser mostrado. Mas aí o que você faz? Além de você romper, né, fazer a ruptura para desenhar a peça de uma forma mais simples, você pode fazer o encurtamento dela. E aí, na hora de fazer a cotagem, você trabalha sempre com as medidas reais. A gente não vai alterar a medida da peça por conta dela ser rompida, né? Então, a ruptura
rupitura, gente, não altera a dimensão da peça. É só meio para efeito de representação, tá certo? Então, são dois recursos, ruptura com encurtamento. E tem a ruptura sem encurtamento, tá? Aqui nós temos um outro exemplo. Agora sim, nós chegamos no meio corte, que é aquela história lá que eu falei para vocês da peça simétrica. Eu estou usando aí um outro modelo, né, para mostrar para vocês, né, o exemplo da peça simétrica. Como é que funciona aí? Essa peça número 1 aí, ela é como se fosse tipo um conezinho, né? Ele abre assim, ó. Então por dentro tem um furo, tá vendo? É um furo rebaixado também, né? E aí, o nosso corte, estou chamando aí de corte AA. Vocês estão vendo a setinha lá, olha. A seta está apontando para cima. O que está acontecendo na realidade? Você está olhando a vista superior, executando o corte só numa parte da peça. E você pode ver que 75% da peça permanece. Um quarto, né? Ou seja, 25% é retirado. E aí você vai rebater os 75% dela na vista de frente. Então, do lado aí, ó, tem uma perspectiva. Você vai perceber que o plano secante, ele entra numa direção e tem outro plano secante entrando na outra direção. Então, os dois planos, eles estão concorrentes, né? Eles estão concorrendo justamente na parte central do nosso modelo. Então, são dois planos aí, dois planos secantes concorrentes, seccionando 25% do nosso modelo. E os outros 75% a gente vai rebater e desenhar. Qual que é o objetivo disso aí? Já que a peça é simétrica, eu consigo desenhar, fazer um desenho só de uma vista, né? Quer dizer, uma vista de frente em corte, mostrando a peça por fora e por dentro ao mesmo tempo. Gente, entenderam isso aí? Sim ou não? Alguma dúvida? Cleverson, Anderson. Entenderam o que foi feito aí? Sim, sim, tranquilo. Porque aí vai rebater, gente, ó. Rebate, ó. O plano gira depois, ó. E fica planificado. Uma coisa é você olhar a perspectiva. Ela tá à direita aí, olha. Tá vendo a setinha lá? Na hora que vai planificar, que vai rebater, aí você rebate e desenha no plano. E aí você tem a vista visualizando por dentro e por fora a peça. Isso é muito usado, tá? Principalmente para desenho mecânico. Tá? No desenho civil, no desenho, né, lá na área de arquitetura, os cortes mais usados lá são os cortes totais. Normalmente, às vezes, algum detalhe que você precisa mostrar também é muito usado. Corte parcial também. O meio corte não é muito usado lá, não. Lá é mais um corte total mesmo. Tá? Agora, aqui no desenho mecânico, já né, dependendo da natureza da peça, do objeto, esse recurso ele é muito aplicado, porque as peças são mais complexas, né? Principalmente peças de máquinas, né? De componentes mecânicos, né? Tem muita nervura, muito detalhe interno, que precisa ser mostrado com maior grau de exatidão. Então, a clareza para nós aí é tudo. Né? Aqui nós temos o exemplo do corte parcial, que eu havia falado para vocês no início da aula. Lembra que eu falei que somente em partes específicas da nossa peça, de repente eu não preciso cortar a peça toda. Ou seja, o meu plano secante, ele não precisa seccionar o modelo como um todo, passando por toda a região da peça. Mas eu preciso mostrar apenas algum detalhe, no nosso caso aí, só o furo, né? Então, tranquilamente, eu vou lá, coloco novamente a minha ruptura, eu faço mesmo, né, até a mão mesmo, pode fazer a mão livre. No AutoCAD, por exemplo, dá para fazer. Você usa uma polyline, né? É uma linha, tipo uma linha quebrada, que você pode mudar a direção dela. E aí você altera. E depois você faz a hachura normalmente para indicar a região do furo, que foi o objetivo nosso aí. Então, o que aconteceu aí nesse desenho aí? É uma peça que tem um furo numa região um pouco mais afastada. Então, o desenhista ele não optou por cortar a peça toda, e ele desenhou a peça em 3 vistas,
optando por colocar uma vista de frente, indicando o detalhe a partir de um corte parcial, né? Esse é o procedimento normal aí. Nós temos aqui outros exemplos, né? Você pode ver nessa peça número 1 aí também, que tem um detalhe, né, específico de um furo, né, na parte esquerda da peça aí, na parte de baixo, e tem um outro detalhe do outro lado, também um outro furo liso aí, sem rebaixo. Então ele fez o desenho em duas vistas e ele aplicou corte parcial em duas partes da peça. No desenho número 2 é uma representação de uma rosca interna, né? Ele representou também, fez a ruptura, indicou, né, aí fez o corte parcial na região do furo, né? Esse furo roscado aí. E ele usou uma linha de ruptura diferente. Vocês vão ver na tabelinha de linhas, né? Entra nas normas lá específicas sobre linhas do desenho, você vai ver que existem outros tipos de linhas de ruptura também, né? Aliás, a mais usada é essa de cima aí, ó, do desenho 1, né? É uma linha livre, como eu disse, né? Que pode até ser feita à mão livre, ou então com o uso do software lá, né? Usando a polyline. Agora, esse outro modelo de linha aí, é uma linha interrompida, né? Também é usada para alguns casos. Nesse caso aí ele usou, né? Não foi especificamente por causa dessa rosca que está aí, mas porque ele achou interessante aplicar esse modelo aí. Quer dizer, talvez por questão estética ou para diferenciar, né, de um outro tipo de ruptura. Tá? E normalmente para fazer o destaque aí da região referente ao detalhe que ele está querendo mostrar. Tá ok, gente? Nós temos ainda um meio corte aí, outro exemplo, né, voltando ao meio corte, uma peça simétrica novamente. Nesse caso aí não tem a linha de corte, o corte é bem óbvio, né? Quer dizer, nesse caso, às vezes até dispensa a indicação do corte. Eu, particularmente, não gosto muito de dispensar, não. Quando eu estou fazendo um desenho, e nesse caso aí, eu prefiro fazer a indicação, né? Não está errado deixar para esse caso, porque a peça é bem simples. Se fosse uma peça mais complexa, aí tudo bem. Mas se você colocar a linha de corte aí também, fazendo indicativo de onde está sendo cortado, também está certo. Então, pessoal, como eu disse a vocês, essa aula de hoje ela vai ser dividida em duas partes, né? Na semana que vem a gente vai voltar a falar sobre corte, porque existem outros, né, outros conceitos que a gente precisa passar para vocês. E eu queria combinar com vocês aí o seguinte, a partir do dia 13, que dia que vai dar o dia 13? 13 é sábado. Sábado, né? Tem a aula assíncrona do dia 13. Eu sei que vocês estão aí, né, fazendo lá o treinamento do AutoCAD. A gente já disponibilizou as videoaulas para vocês. Mas aí eu queria liberar para vocês o caderno 2, valendo 10 pontos. E esse caderno 2, vocês vão ter aproximadamente 15 dias para fazer ele, contando a partir de sábado. Então, vocês vão entregar esse caderno 2 no final do mês. Combinado, gente? Olha isso, o caderno 2 é à mão ou é no AutoCAD? Não, ele é ainda com instrumento e à mão. Agora, eu tenho que acertar depois aí com o Cleverson, né? Isso. O Cleverson é o seguinte, aquilo que nós falamos lá. No seu caso, tudo que você conseguir fazer à mão, você faz. O que você não conseguir, o que for de instrumento, manual, se você tiver dificuldade, você me fala para mim criar uma alternativa para você. Beleza? Tranquilo. Mas aquela ideia de fazer proporcional, tipo, vai funcionar com com os restantes exercícios, assim, no caso, né? Vai. É isso que eu estou querendo fazer, porque aí você tem que me dizer quais os exercícios, que eu não sei qual que você vai conseguir e qual que você não vai, né? Entendi. Então você tem que me dizer quais é. Por exemplo, no primeiro caderno, aí você me fala. Beleza. Inclusive da prova também, né? Eu vou procurar o máximo possível sair fora um pouco
dos desenhos com instrumento, mas vai ter lá, pelo menos, porque tem que cobrar isso aí. No seu caso, se você quiser usar depois o AutoCAD para fazer também alguns que seria com instrumento, também pode. Tá certo? Não tem problema não. Até é bom que você vai treinando, né? Sim, sim. Então, gente, olha, fica da seguinte forma, eu vou liberar para vocês o caderno 2 no sábado. Ele vai funcionar como atividade assíncrona, valendo já os 10 pontos do caderno 2. E vocês vão ter um prazo de 15 dias para entregar, até o final do mês. Continue estudando também o AutoCAD, tá certo? E nós temos que fazer também a avaliação 2, não temos? É da etapa 2. Aí depois eu vou combinar com vocês lá também, mais para frente aí. Tá? Tem uma data específica lá. Entra no nosso portal que tem as datas tudo direitinho lá. Tá bom? O importante é vocês não perderem o foco, né, nas datas e ir se organizando. Esse caderno número 2, ele não é muito demorado, não. Eu estou dando 15 dias, dá para fazer ele até com menos, entendeu? Eu sei que tem muita coisa para fazer aí. Outra coisa que eu queria avisar para vocês é o seguinte, eu vou deixar uma videoaula para vocês sobre cotagem e sobre corte. Entenderam o que eu falei? Cotagem e corte. A de cotagem já está liberada para vocês assistirem. Porque às vezes, né, na hora de fazer o caderno 2, tem algumas atividades do caderno 2 que precisa dos conceitos de cotagem, que foi aquela aula da semana passada. Só que na aula assíncrona, na videoaula que eu estou deixando sobre cotagem, tem outras informações importantes que vocês podem pegar lá também para ajudar a fazer o caderno. E no caso do corte, a gente vai voltar a falar do corte semana que vem, e eu vou aproveitar e vou antecipar para vocês uma videoaula sobre corte também, lá no nosso portal. Combinado? Combinado. Beleza. Um abraço, então, para vocês. Fique com Deus aí. Até semana que vem. Valeu, professor. Até mais. Valeu. A pergunta é para o Cleverson. Sim. Oi. Cleverson, Diga. você falou que usou o e-mail do Cefet. Cefet, isso. É a matrícula @ aluno.cefetmg.br. Demora para chegar mesmo, tá? Não esquenta a cabeça, não. Demora. Eu pedi, acho que foi na segunda-feira, recebi o e-mail de confirmação na sexta-feira. Então, nem clica muitas vezes, não, que senão você vai receber um monte de e-mail de verificação depois. Tá, joia. Vou tentar com o e-mail do Cefet, então. Talvez é isso que tá dando errado. Bota fé. Tá certo, então. Fala, obrigado. Tranquilo. Um abraço aí, pessoal. Um abraço. Valeu, até mais. Obrigado, tchau.